não precisa copiar nada, tá? Uhum. Estás no computador? Tô. Você pode clicar aqui nestes 3 pontinhos, por favor, e depois clique em alterar layout, ou alterar esquema, acho que tá alterar esquema aí, e depois destaque, tá bom? Uhum. 3 pontinhos, alterar esquema, destaque. Já tá. Perfeito. Você também pode passar o mouse ali no quadradinho que está escrito você, clicar nas 2 setinhas para minimizar tudo para a tela ficar maior. Tá. Beleza. Já tá. Perfeito. Então tá. Assim a tela fica maior. Eu, infelizmente, não posso te ver durante a aula, né? Então, se tu achar mais apropriado, você pode tirar a câmera também, porque eu só fico vendo a minha própria tela, né? É só clicar ali no camerazinho. Já Então tá. tá. Perfeito, perfeito. Bem, as coisas que tu tá vendo seriam envolvendo a equação da reta também, agora nesse primeiro momento, que é essa aqui, ó. Algo envolvendo y igual a x mais b? Não. Não? Então você está vendo coisas envolvendo a função seno, você falou sobre trigonometria, né? Seno, cosseno, algo assim? Não, nós ainda não estamos nessa parte. Nós ainda Então não. eu preciso das fotos, que eu não estou sabendo exatamente. O que tu Eu falou, estou a enviar. expressões algébricas é bem amplo, assim, sabe? Pode ser muitas coisas diferentes. Está a enviar. Então, sem problemas. Acho que já está. Beleza, chegou algumas coisas aqui. Ah, sim, sim, sim. Isso aqui é regras de potência. Muito bem. Certo, vamos fazer algumas aqui. Isso envolve uma série de regras que você provavelmente já viu nos anos anteriores, tá? Sim. São No, regras de potência. Pode falar. nesse exercício é só para fazer o C e o D. Só o C e o E. E o D. Tá, certo. Bem, de toda forma, eu vou fazer a A e a B. Depois, eu vou fazer eu mesmo, sozinho, a A e a B. Depois a C e a D eu vou fazer com a tua ajuda, tá bom? Tá bom. A gente vai conversar um pouco sobre as regras e, eventualmente, depois eu posso até te passar uma tabela, né, uma lista com um monte dessas regras que são importantes para você resolver esse tipo de problema. Então, vamos começar com esse aqui. Bem, se ele está pedindo para simplificar, então a gente precisa escrever na forma mais simples possível. Existem várias formas de escrever isso. Isso aqui é um número que pode ser escrito de várias formas. Mas eu acredito que a forma mais simples que ele está pedindo seja utilizando a seguinte propriedade. Quando você está tratando de raízes que têm o mesmo índice, ou seja, aqui é uma raiz quadrada, aqui é outra raiz quadrada e aqui é outra raiz quadrada, né? Note que a raiz nem sempre é quadrada, né? Que, por exemplo, é uma raiz cúbica. Só para te mostrar que nem sempre a raiz é quadrada. Quando tu estás tratando aqui de uma raiz de mesmo índice, índice 2 aqui no caso, já que é raiz quadrada, e você tem multiplicações dessas raízes, você pode juntar todos os números dentro da raiz multiplicando-os. Simplesmente isso. Então, a regra é basicamente essa. Se você tem raiz multiplicando, você pode juntar os argumentos das raízes. Portanto, aqui vai ficar simplesmente 6 vezes 5, que é 30, né? Uhum. Perfeito. Então, tranquilo. Se você conhece as regras, eu não sei quais regras você conhece e tal. Mas isso que eu estou fazendo aqui vai ser o que é necessário ali na C, na questão C. Então, durante a minha aula, eu sempre peço para que o aluno resolva algumas contas, né? Então, é importante que tu esteja com caderno e com lápis aí para depois você tentar fazer o que eu vou pedir para você fazer, tá? Uhum. Então, aqui é a mesma coisa, olha só. Quando a gente tem números normais, ou seja, números fora da raiz, e números dentro da raiz, a gente junta quem é normal com quem é normal, quem está dentro da raiz com quem está dentro da raiz. Então, eu vou até pintar cada um de uma cor diferente para ficar claro o que eu estou fazendo. Então, 5 vezes 2. E dentro da raiz teremos raiz, lembrando, raiz cúbica. Então, como as duas são raízes cúbicas, eu posso juntar as duas. 2 vezes 2. Então, a forma mais simples de escrever esse número vai ser 5 vezes 2, 10. Raiz cúbica de 4.
Tudo bem? Uhum. Perfeito, simples, né? Muito bem. Agora, utilizando essas mesmas regras, vamos tentar juntos aqui fazer a questão C. Vamos aos poucos, não temos pressa. E aí? O que você me recomendaria fazer aqui? Ou será que você consegue fazer ela totalmente sozinha sem a minha ajuda? Não sei, estou a pensar. Tá bom. Bem, primeira coisa que a gente pode fazer, né, é anotar, deixar explícito, né, quais são os números que estão fora da raiz, né? É o Quem que está 6. fora da raiz aqui? 6. 6, exatamente. E aqui? 2. Isso. E nessa do meio aqui, tem algum número que está fora da raiz? É 1. Na verdade, tem o 1 meio, Ah, sim. porque o 2 também está fora, certo? Então a gente tem que estar atento a isso. Não é porque ele não está multiplicando que ele não está fora da raiz, ele está dividindo e tudo bem. É o número 1 meio. Então é isso. Beleza, então vai ficar 6 vezes 1 meio vezes o 2. Tudo bem? Uhum. E agora dentro da raiz vamos indicar, né, quem está dentro da raiz. Então aqui é o menos 2, aqui também, 6. e aqui o raiz de 4. E agora o que eu posso fazer? Pôr tudo dentro da raiz. Perfeito. Todos eles dentro. Ou será que não? Agora que eu vi um detalhe aqui, eu não tinha visto que isso é um sinal de mais. Eita, sinal de mais aqui complicou. Então, ó, vamos deixar em stand-by esse cara aqui por enquanto. Eu vou colocar ele até dentro de uma caixinha. Porque todas as regras que a gente estava fazendo aqui envolviam multiplicações, tá vendo? Multiplicação, multiplicação, multiplicação. Então, por hora, eu vou até tirar esse 2 daqui, porque ele está no outro termo. Brincar só com quem está aqui nos primeiros termos. Eu até vou sublinhar de laranja. Vamos brincar só com esses por enquanto. Bem, menos 2 vezes menos 2. Isso não tem nenhum problema. Menos 2 vezes menos 2. Só tem que tomar um cuidado, né? Que quando a gente multiplica números negativos, é importante colocá-los dentro de um parênteses, tá? Uhum. Perfeito. Então, por hora, tudo certo. Estamos trabalhando só com aquela parte sublinhada em laranja. Por quê? Porque todas essas regras que eu utilizei aqui em cima são regras que envolvem apenas multiplicações. Não envolvem somas. A soma muda tudo, tá bom? Sim. De modo geral, o que vai acontecer é que tu vai simplesmente manter o termo ali. Então eu até vou simplesmente copiá-lo. Eu não posso juntar nada, por enquanto, não posso juntar, no caso, quem está aqui sublinhado de laranja com este, uma vez que eles estão somados. Eu só vou poder ver se é possível juntar depois, tá bom? Não falta ali o 3 da raiz. Falta, eu ia até colocar. Agora é que eu vi que estava faltando. Muito bem. Então vamos resolver essas continhas aqui. 6 vezes 1 meio. Você sabe me dizer quanto é que dá isso aqui? Não. Pode chutar se tu não sabe. Fica 6 meios. Não sei. 6 meios é uma forma de escrever, não estaria errado. Mas, como a gente quer escrever na forma mais simples possível, certo? Opa! Como a gente quer escrever na forma mais simples possível, você tem que lembrar que 6 meios é a mesma coisa que 6 dividido por 2, o que dá 3, né? Sim. Perfeito. E agora aqui dentro a mesma coisa. Que bom que você lembrou do cúbico. Menos 2 vezes menos 2. Você sabe me dizer quanto é? Quanto? Desculpa. Essa multiplicação aqui dentro da raiz, quanto é que dá? É 4. 4, exatamente. Negativo com negativo fica positivo. Então a gente vai colocar o número 4 aqui. Perfeito. E por hora a gente não tem nada para fazer com esse termo. Uhum. Mas você pode reparar uma coisa. Perceba que tanto no primeiro termo quanto no segundo, nós temos a raiz cúbica de 4, não é mesmo? Uhum. Muito bem, esse raiz cúbica de 4, então, é um elemento que multiplica um número normal. Portanto, você pode, assim, eu gosto de falar para os meus alunos, né, que quando você tem uma coisa feia como essa, né, raiz cúbica de 4, você tem que pensar nele como euro, por exemplo. Então aqui nós temos 3 euros
mais 2 euros. Depois tu chama o euro de raiz cúbica de 4, mas por enquanto chama de euro. Portanto, quanto fica 3 euros mais 2 euros? Quanto é que fica? 5 euros. Perfeito. Portanto, a gente pode dizer que é 5 euros. E como eu estava chamando o euro aqui, o raiz cúbica de 4, a resposta final, a resposta mais simplificada, é 5 raiz cúbica de 4. Beleza? Uhum. Então vamos recapitular essa questão, que ela foi um pouco mais longa, né? Sim. A gente começa observando que existem dois termos multiplicados. Então a gente pode usar todas as regras que usamos lá em cima. Multiplicar número normal com o número normal. Aqui só tem que levar em conta que o número normal é 1/2, por causa dessa divisão por 2. Podemos multiplicar esses números normais e podemos multiplicar as raízes juntando dentro delas os valores. Então ficou 6 vezes 1/2, raiz cúbica de menos 2 vezes menos 2, porque é o que nós temos aqui, né? Menos 2, menos 2. Como esse cara está somando, a gente se preocupa com ele só depois. A gente vai tentar, né, juntá-lo com o primeiro termo. Mas isso só será possível se o que tiver dentro da raiz for igual. Então, resolvendo aqui, 6 vezes 1/2 é simplesmente dividir 6 por 2, dá 3. E aqui, multiplicar quem está dentro da raiz, que fica 4. Por causa dos sinais iguais, fica positivo. E percebemos que fica raiz cúbica de 4, e raiz cúbica de 4 já tinha também lá no outro termo que estava sendo somado. Portanto, a gente pode somar uma vez que são iguais. 3 mais 2, 5. 5 raiz cúbica de 4. Perfeito, né? Tranquilo. Muito bem, muito bem. Vamos para a próxima. Diga. Eu posso só passar que eu estive a ouvir e não estive a escrever. Não, mas lembra que eu falei que eu vou te mandar tudo depois no WhatsApp? Não precisa copiar nada. Ah, tá bem. Isso, depois tu copia. Beleza. Só fica atento aí, se surgir qualquer dúvida, alguma coisa que eu falar não fizer sentido, você fala. A próxima. Essa questão, se aparecesse agora na tua avaliação, saberia resolvê-la? Acho que sim. Acha que sim? Bem, que tal tu tentares começar ela e me dizer quando surgir alguma dúvida? Isso não é, não dava para fazer propriedade distributiva, acho que é distributiva. Exato, distributivo. Aqui no Brasil a gente chama isso de chuveirinho, porque parece um chuveirinho de água, assim, tipo uma mangueira soltando água. Mas é isso mesmo, você começa com a distributiva, tá bom? Uhum. Isso. Então tá, vamos ver se você consegue fazer sozinha, uma vez que é necessário que, né, você consiga fazer sozinha na prova também. Qualquer dúvida é só falar. Daí vamos ver se a sua resposta baterá com a minha no final. Eu só não sei se ponho mais, se ponho menos. Em qual parte será? Qual parte você está falando? Eu fiz 2 vezes 2, Perfeito. mais 2 vezes raiz de 5. Eu não sei Certo. se menos. Mas vamos dizer assim, o chuveirinho que você fez para dar esse seu 2 raiz de 5 foi este aqui, vermelho? Sim. Daí é menos, tá? Porque esse 2 é positivo. Então, positivo com negativo fica positivo. Desculpa. Positivo com negativo fica negativo, tá bom? Uhum. Se você estivesse dobrando uma dívida. Então, ela ficou maior, uma dívida. Beleza, pode continuar. Fica 2 vezes 5, raiz de 5.
Bem, você está falando do próximo termo, né? Sim, porque eu fiz depois o 4 menos 2 que dá 2. Certo. Então tá, deixa eu completar aqui. Ó, cada um de uma cor diferente para a gente saber de onde eles nasceram. Então tá bom. Até aqui acho que tá igual o teu, né? Uhum. E esse último termo, o azul aqui, quanto que fica? O raiz de 5 vezes menos raiz de 5, quanto que fica? Raiz de 5 menos raiz de 5 dá 0. Não, não, porque é uma multiplicação, certo? Então não pode dar zero. A gente está falando dessa Então, multiplicação aqui. raiz de 5 ao quadrado? Isso, menos raiz de 5 ao quadrado. É uma forma de entender isso. Muito bem. Menos porque essa é positiva e essa é negativa, certo? A gente sabe que mais com menos dá menos. Sim. Perfeito. Tá, vamos aos poucos então. Agora dá para simplificar algumas coisas, né? Sim. Por exemplo, aqui é como se a gente tivesse, ó, uma dívida de 2 euros e aqui alguém te dá 2 euros. Aqui sim você fica com zero, certo? Sim. Perfeito. Então eu vou até, ó, riscar, porque eles vão desaparecer mesmo. Eles vão se subtrair. Esse 4 roxo continua. E aqui, o que vai acontecer? Quanto que é esse raiz de 5 ao quadrado aí? É raiz de 5 vezes raiz de 5. Que é... Lembrando, a gente quer simplificação. Você sabe quanto é? Não. Uma raiz ao quadrado, ela é sempre o número que está dentro, tá? Então, se fosse a raiz de 4 ao quadrado, é o próprio 4, tá bom? Por quê? Porque o quadrado e a raiz são funções inversas uma da outra. Então, quando elas aparecem assim, elas se anulam, vamos dizer dessa forma. Sim. Da mesma forma, você poderia ter pensado que raiz de 5 vezes raiz de 5, baseado no que eu falei agora há pouco, seria 5 vezes 5 aqui dentro. Tem várias formas de abordar essa multiplicação, né? E 5 vezes 5 você pode entender também que é 5 ao quadrado. E novamente, como apareceu quadrado e raiz, eles se cancelam. Então, de todas as formas, tu vai chegar na mesma resposta, menos 5, tá bom? Sim. Daqui de dentro vai sair o 5, mas como tem esse sinal de menos, menos 5. Perfeito. Bem, finalmente, então, né? 4 menos 5 é menos 1. Perfeito. Então tem muitas regrinhas aí que eu vejo que você não está a lembrar, né? Uhum. Tudo bem. Para lembrar essas coisas é só fazendo muitas tarefas mesmo. E eu sei que hoje em dia a gente não tem tanto tempo assim, e são tantas disciplinas também na escola. Isso que é bom ter alguém que sabe te orientando, né? Aí pelo caminho certo. Senão, às vezes, numa questão como essa, que é rápida de resolver, a gente perde uma tarde inteira, né? Daí não vale a pena, né? É muito tempo. Uhum. Bem, vamos para as próximas questões. Deixa eu pegar aqui. Continua todas na mesma linha. Vamos ver aqui. Simplifico o mais possível as seguintes expressões. Certo. Essa aqui, essa primeira, é bem parecida com a C, aquela que nós fizemos junto primeiro. Mas essa eu vou fazer, tá bom? Uhum. Espero que tu me acompanhe e me responda umas coisinhas ou outras, só para te manter ativo aqui durante a aula. Deixa eu pegar, colocar lá embaixo para ter mais espaço. Sim. Bem, a gente aprende rapidamente na escola que sempre onde há potências, né, coisas elevadas, como é o caso aqui, números elevados, né, nós temos que resolver isso primeiro. Então vamos resolver separadamente isso. Quando nós temos uma situação como essa, nós temos o que a gente chama de produto notável. Então existe essa forma, lembrando, decorando o produto notável, que é uma forma de resolver isso mais rapidamente, basicamente. Mas se você não lembra, não tem problema. Você lembra do produto notável? Acho que era, fica 2 vezes 2 menos 2 vezes raiz de 5. É, quase isso. Pela regra do produto notável, a gente fala assim: é o quadrado do primeiro
mais 2 vezes o primeiro... Bem, por primeiro eu estou dizendo que é o 2, e por segundo eu estou dizendo raiz de 5. Menos raiz de 5, na verdade. Então, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esse é o produto notável. A gente pode fazer dessa forma decorada. Eu vou chegar na resposta, mas depois eu vou fazer de outra forma, que eu acho que é a forma principal que você deve saber. 2 elevado a 2 é 4. Aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, e menos raiz de 5. Então, vamos colocar assim, ó, menos 4 raiz de 5. Eu só estou resolvendo as multiplicações assim, rapidinho, tá? 2 vezes 2, 4, vezes raiz de 5. Não tem, né, como transformar isso aqui no número decimal. Não é o que o teu professor quer. E agora, finalmente, né, essa parte aqui. Veja que, diferente do problema anterior que a gente estava resolvendo, o quadrado agora está envolvendo o sinal também. Então, por isso que vai ficar positivo. Porque a gente aprende também na escola que sempre que algo negativo está ao quadrado, fica positivo. Você mesma me falou agora há pouco, né? Que menos 2 vezes menos 2, que por sinal é menos 2 ao quadrado, ficava igual a 4 positivo, né? Você me falou isso. Então, você sabe o porquê que vai ficar positivo esse último termo. E eu também falei agora para você que quando nós temos o quadrado e a raiz, eles se cancelam. Então, acaba sobrando só o 5. Portanto, a gente pode simplificar isso aqui como 9, né? Porque 4 mais 5 é 9. Sim. 4 raiz de 5. Perceba que eu não posso juntar esses dois. Por quê? Por causa desse raiz de 5 aqui na frente do 4. É como se eu estivesse querendo somar euros, né? Lembra que eu estava chamando as raízes de euro? Se eu quisesse somar 4 euros com 9 e qualquer outra coisa, tipo 9 celulares. Não dá. Né? Não dá para somar coisas diferentes. Né? Eu só posso somar maçã com maçã, banana com banana. Portanto, eu não tenho como juntar esses dois termos porque eles tratam de coisas diferentes. Tudo bem. Então, encontrei a resposta. 9 menos 4 raiz de 5. Mas eu vou lhe mostrar uma outra forma de fazer, essa eu acho mais apropriada. Depois que eu resolver esse problema todo, eu vou te pedir para fazer isso para mim, tá bom? Também. Que é o seguinte, quando a gente tem ao quadrado aqui, ocorre que é uma repetição. Então, é como se a gente tivesse a multiplicação de 2 menos raiz de 5 vezes 2 menos raiz de 5. Acredito que você lembra disso também, né? Porque é ao quadrado, né? É ele multiplicado por ele mesmo. Então, novamente, você vai ter que fazer o distributiva. Então, aqui fica 4, aqui fica menos 2 raiz de 5, aqui fica novamente menos 2 raiz de 5, e aqui, menos com menos dá mais, né? Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5, já conversamos sobre isso. Então, novamente, o 4 com 5 fica 9, e o menos 2 com menos 2, euro, fica menos 4 euro. Mesma resposta, tá vendo? Dois caminhos diferentes que chegam na mesma resposta. Perfeito. Daí você escolhe aquele que for mais apropriado. Se eu estiver fazendo muito rápido, é só você falar, tá? Sim. Mas lembra que tudo vai ser enviado para você depois, então não tem grandes problemas. Incluindo vídeo, etc. Perfeito. Perfeito. Tudo que eu fiz aqui foi só para tratar desse termo do meio. Só esse do meio. Ainda tem todo o resto da conta para fazer. Portanto, vamos só escrever algumas coisas aqui. Né? Vamos lembrar que a conta é essa. Deixa eu copiar ela aqui. Eu vou até fazer o seguinte, olha só que legal que eu vou fazer. Eu vou ampliar. E no lugar do 2 menos raiz de 5 ao quadrado, eu vou colocar a conta que a gente fez para encontrar quanto que ele vale. Tudo bem até aí? Sim. Nada demais, estou só substituindo. Porque de fato o que estava ali é isso. Acabei de provar fazendo 2 vezes a conta. Agora vamos dar uma olhada, né? Eu eventualmente vou poder fazer a distributiva aqui de novo. Acho que você concorda comigo. Mas esse termo aqui, tem ideia de como simplificar ele um pouco? Este. Não te lembra nada? Algo do gênero? Não. Posso pôr só uma raiz para o número todo. Perfeito. Exatamente isso. Então vamos recopiar isso aí.
com essa sua ideia. Era a ideia que eu queria. Então, aqui. E vamos deixar então a raiz de 45 terços. Não separado, juntos. Afinal de contas, nós queremos a forma mais simplificada. Então, acho que isso aqui simplificou um pouco. E irá simplificar mais, né? Uma vez que 45 é um múltiplo de 3. Tu sabe quanto é 45 dividido por 3? Não. É só dar uma pensadinha, né? 3 vezes 15, 45. Tá bem. Né? 15 mais 15 mais 15, 45. Perfeito. Agora, bem, vamos fazer então essas coisas aos poucos. Primeiro a gente faz a distributiva. Então aqui vai ficar 9 raiz de 3. Também temos a distributiva com esse. Então, pelas regras que eu já estou te ensinando aí desde o começo da aula, a gente pode juntar o 5 e o 3 ali dentro. E aqui, 45 dividido por 3 é 15, então simplesmente a raiz de 15. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Então tá bom. Qualquer dúvida, só fala. 9 raiz de 3. E agora olha só que interessante, né? A gente sabe que isso aqui vai dar 15 a hora que multiplicar. Então eu tenho raiz de 15 aqui e raiz de 15 aqui. Eu posso juntar novamente. Sabia me dizer quanto que dá essa junção aqui, essa soma? Fica menos 4 raiz de 15. Raiz de 30. Menos 3, exatamente, menos 3. Porque aqui é como se tivesse 1 raiz de 15. Então, 1 euro menos 4 euros, tu fica com uma dívida de 3 euros. Pronto. Essa é a forma mais simplificada que dá para deixar essa resposta, tá? Não tem como simplificar mais que isso. Perfeito. Então, essa aqui já foi um pouquinho mais complexa que as anteriores. Bem, mediante a tudo que eu falei, eu gostaria que você tentasse começar a B sozinha também, ok? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar assim, acredito que você... Bem, se bem que não vai ajudar muito. Eu vou deixar aparecendo a B aqui e eu irei mandar no WhatsApp tudo que nós já fizemos, tá? Você pode usar como referência e pode me perguntar também o que você quiser. Se quiseres, pode perguntar. Daí, se tua mãe quiser lhe enviar aqui o que eu já estou enviando, para tu usar como referência. De toda forma, é aquela velha história. Você tem raízes, só que elas estão se dividindo, né? Você pode reescrever isso, né? Uma embaixo da outra, que eu acho que é o que você está mais acostumado. Dá para escrever dessa forma aqui, ó. Então, a partir disso, quero que tu concluas qual que é a resposta, tá bom? Sim. Perfeito. Dá para pôr tudo só numa raiz. Exato, a forma mais simplificada. Fica 5 raiz cúbica de 9. 5 raiz cúbica de 9? Não, não é isso não. Eu acho que você errou na divisão do 12 pelo 3, né? Porque aqui você tem que dividir o 12 pelo 3, não subtrair.
certo? Lembras do que eu fiz agora há pouco? Eu não fiz agora há pouco essa divisão aqui? 45 dividido por 3 deu 15, certo? É 4, me enganei. Exato, então ali dentro é 4, isso mesmo, agora sim. Com cuidado, né? É 4 negativo. Sim, sim. Beleza. Então, raiz cúbica de menos 4. Perfeito. E a C? O fato de ter esse expoente negativo aqui. Algum problema para ti isso? Sim. Certo, Nós ainda não tínhamos revisto esta parte na aula. Isto foi certo. do ano passado. Tem muitas regras aqui que tu não estás a lembrar, né? Eventualmente eu vou passar essa lista que eu prometi. Eu ainda só tive 2 aulas de matemática este ano. Uhum, mas é que essas regras, elas já foram apresentadas há algum tempo Foi. para ti na escola. Mas é que faz tanto tempo que talvez você nem lembre. Sim. Então fica complicado. Mas com um pouco de tarefas aí vai tudo fazer sentido, você vai lembrar de tudo. Vamos começar a próxima aqui. Deixa que eu faço essa. Esse sinal de negativo aqui em cima, ele te permite fazer uma coisa: inverter a fração. Você pode invertê-la. Então, por hora, eu quero fazer algo diferente aqui. No problema anterior, a gente juntava as raízes, né? Dessa vez eu vou separar. Então, eu vou escrever a primeira ali como raiz de 2 sobre raiz de 3. Para esse caso, você vai ver que é mais fácil fazer essa separação. E vamos continuar aqui, mantendo a outra do jeito que está. Por hora, eu não usei o menos 1 para nada. Eu só separei a raiz que estava junta em 2. Tranquilo, né? Agora, eu vou utilizar o menos 1. Eu vou até escrever aqui para tu lembrares depois. Falei, vai lembrar. Quando temos um expoente negativo, isso nos permite inverter a fração. Deixa eu aumentar um pouco aqui, senão não vai caber. Perfeito. Então, a raiz a conta ali é raiz de 2 sobre raiz de 3 elevado a menos 1. Então, como eu tenho esse menos 1, eu posso inverter. Ela vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 2. O que eu inverti? Eu posso fazer isso por causa do expoente negativo. E a outra fração eu vou só copiar, ó. Olhando para essa estrutura aqui, você já sabe qual é a resposta? Fica 6 a dividir por 6. Fica 1. Exato, 1. Exatamente, raiz de 6 sobre raiz de 6, ou tu podes perceber que, como é igual em cima e igual embaixo, se corta, né? A gente pode cortar quando os elementos são iguais em frações. E sendo assim, a resposta é 1 mesmo. Ou raiz de 6 sobre raiz de 6, que também dá 1. Perfeito. Perfeito. Tá conseguindo acompanhar aqui, fazendo as coisas fazendo sentido para você? Sim. Perfeito. Então vamos para a última listinha de tarefas. Vamos pegar aqui. É um problema geométrico. Acha que tu tens mais dificuldade, geometria ou a álgebra? Os problemas anteriores foram de álgebra. Esse aqui, que envolve polígonos, né? É geometria. Eu acho que álgebra. Ah, menos mal. O bom da geometria é que a gente sempre pode desenhar as coisas, né? Desenhar deixa a nossa conta mais simples, porque ela acaba não sendo mais algo abstrato apenas, fica algo prático, algo que você está vendo. Então é sempre bom desenhar. De um determinado retângulo, sabe-se que os comprimentos de um dos lados é raiz de 3 e o comprimento de sua diagonal é raiz de 5. Então, a gente escreve isso aqui, fazemos a diagonal.
E a gente sabe que ela mede raiz de 5. Eu não posso dizer, né, qual dos dois aqui é raiz de 3. Mas eu vou dizer que é o de baixo aqui. Se bem que eu acho que... vamos deixar aqui por hora. Tanto faz. A questão é, o que o problema está nos pedindo? O O valor perímetro. exato do perímetro. Você sabe o que é um perímetro de um retângulo? Sim, é a soma de todos os lados. Soma de todos os lados, exatamente. Então, bem, a gente sabe que aqui é raiz de 3, então já que é um retângulo, obrigatoriamente aqui em cima também é raiz de 3. Sim. Porém, para saber o perímetro, eu preciso descobrir quanto é x, né? Eu vou ter x aqui e vou ter x aqui. Isto. Isto é o teorema de Pitágoras. Exato. Será que tu consegues encontrar para mim qual é o valor de x, então? Acho que sim. Me dá só um instante que eu preciso ir no banheiro, tá? Na volta você me diz quanto que ficou o x. E se conseguires resolver o resto da conta, também vai ser bem legal. Tá. Já volto, só um instante. Certo, encontrou qual que é o valor de x? Consegui encontrar o valor de x? Alô? Alô, alô, alô. Eu, Está encontrando? eu acho que é 2. Tu achas que é 2? Tá bom, vamos Vou ver. só, vou só ver agora. Vou encontrar também. Bem, o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A nossa hipotenusa é raiz de 5. Então, raiz Sim. de 5 ao quadrado é igual a Não está a dar raiz de certo. 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, você errou? Então você acha que Não, está certo? esqueci-me de uma coisa. Ah, tá. Vou fazer de novo.
É raiz de 2. Raiz de 2. Parece que é raiz de 2 mesmo. Deixa eu apontar aqui. O 2 vai para o outro lado, né? Basicamente, x ao quadrado igual a 2. E quando a gente faz a raiz quadrada, raiz de 2. Perfeito. Muito bem. Agora que a gente sabe o x, será que tu consegues encontrar qual que é o perímetro? Porque a gente só encontrou o x, não encontrou o perímetro, né? Uhum. É raiz de 2 vezes 2 mais raiz de 3 vezes 2. Isso. Então tá bom. Esse é o nosso tamanho. Não, mal, enganei, não é vezes. É mais, né? Sim. Você estava a pensar na área, né? Uhum. Certo. E a área vai ser simplesmente raiz de 2 vezes raiz de... 3. Exato, que é a raiz de 6, né? Perfeito. Tranquilo, né? Então tá bom. Bem, esse problema um tanto fácil. Eu quero lhe mostrar uma coisa. Deixa eu colocar aqui. Pra você ver. Pois eu posso até te mandar esse material, caso tu queiras. É um livro de secundário aqui do Brasil, mas ele é bem completo. E ele tem tudo isso que você precisa para ir bem nessa matéria. Então tá na página 52. Aqui. Ó. Essas regras aqui são mega importantes, tá? Nós usamos várias delas agora há pouco. Quando tu tens um número elevado a zero, ele é sempre igual a 1. Tem um motivo para isso, mas eu não vou adentrar no motivo. O importante é decorar nesse primeiro momento. Todo número elevado a zero é igual a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. O número elevado a n é o que significa potência, né? Você tem que multiplicar quem está embaixo do n vezes. Então, se o n fosse 5, seria a vezes a vezes a vezes a vezes a, ou seja, o a vezes ele mesmo 5 vezes. Simples. E quando nós temos o expoente negativo, é aquilo que eu estava te apresentando agora há pouco, né? Nós podemos inverter. Então, o que aconteceu aqui? Foi invertido. Mas onde tem 1 aqui? Tu tens que lembrar que embaixo de todo número tem o 1, né? Por exemplo, sua idade, o ano que a gente está, 2022. 2022 sobre 1 continua sendo 2022. Uhum. Portanto, o que aconteceu aqui foi uma inversão. Era negativo, essa parte que estava negativa foi para baixo. Então, é sempre isso que vai acontecer, tá? Quando tiveres expoentes negativos. Essas são... E aqui tem alguns exemplos bem interessantes, né? Por exemplo, esse caso aqui da fração invertida. Note que para baixo foi o 7 ao quadrado e para cima foi o 3 ao quadrado. Foi invertido. Muito bem. E aqui. Aquelas são regras mais básicas. Essas aqui são regras de operação. Nós costumamos falar assim no Brasil, ó. Na multiplicação, bases iguais somam seus expoentes. Então, como é A embaixo das duas multiplicações, a base é igual. A gente chama de base essa parte de baixo de uma potência. E a gente soma os expoentes. Agora, toda vez que aparecer algo do gênero, você vai ter que somar? Não. Você vai sempre fazer o que for mais apropriado para o seu caso. Às vezes é mais apropriado somar. Às vezes é mais apropriado se deixar separado. Você que vai ter que avaliar isso. Ok? A avaliação é sempre sua. É que nem alguém que está construindo uma casa. A pessoa pode apertar um parafuso com uma faca, mas é melhor que ela use uma chave apropriada, né? Então você vai usar quando for apropriado. São só ferramentas, é isso que eu estou dizendo. Ferramentas para facilitar ou não a tua vida. Na divisão, você pode subtrair os expoentes, ou, né, como a gente fez lá nos problemas, dividir quem está dentro. Se for possível, você pode dividir quem está dentro. Nós dividimos lá o 45 por 3, depois você dividiu 12 por 3, né? Quando nós temos a potência de potência, veja, mn, né? Potência de potência, a gente pode multiplicar as potências. E caso ocorra de ter dois números diferentes elevado ao mesmo expoente, você pode fazer a separação deles. Nós fizemos isso lá com as divisões, lembra? Sim. Só que o que a gente fez lá, na verdade? A gente fez com raízes.
E aí surge uma regra muito importante. Deixa eu lhe mostrar. Primeiro que todas as regras que a gente viu, existem as análogas para raízes. E o motivo é o seguinte: na realidade, uma raiz quadrada, uma raiz qualquer raiz, ela na realidade é uma potência fracionária. Olha só, essa regra aqui é mega importante também. Né? Toda raiz que aparecer para você, você pode tratá-la como uma potência fracionária. Então, por exemplo, quando aparece raiz, ele vai dar alguns exemplos aqui. Ó. Quando aparece a raiz quarta de 3 elevado a sétima. Você pode escrever isso como 3 elevado a 7 quartos. Ok? Uhum. A raiz quadrada de 9, bem, de acordo com essa regra, a raiz quadrada de 9 é 1/2. Mas, professor, não apareceu nenhum, nem 2 em nenhum momento aqui na raiz quadrada de 9. Por quê, né? Porque quando nós temos raiz quadrada, a gente não coloca o 2 aqui, mas ele está aqui, escondido. E como é o 9 sozinho, não tem nada em cima dele, a gente sabe que, como eu acabei de falar para você, o expoente é 1, não é mesmo? Então o expoente do 9 é 1, por isso 1/2. Aqui era 7, aqui é 1. Aqui era 4, aqui é 2. Perfeito. Tranquilo? Uhum. Tá bom. Bem, eu acredito que seja isso, tá? Dá para ver que você tá bem nessa matéria. Eu vou lhe mandar tudo que a gente fez aqui, preparar o vídeo. E se tu quiseres, eu posso enviar esse livro aqui também. Ele tem bastante exemplos explicados passo a passo. Ó. Tu queres? Sim, quero. Perfeito. Então eu vou preparar aqui. Daí, numa próxima aula, caso a gente tenha, é só tu trazer mais questões que você, de preferência, tentou fazer antes, tá bom? Tá bom. É sempre bom para tu entender qual que foi a dificuldade que tu tinha e eu ir direto ao ponto, assim, entendendo o que você sabe e o que você não sabe. Muito bem. Então tá, boa sorte aí. Precisando é só me chamar. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Ótima